Olá, gente, o meu nome é Isaquel, eu sou mãe dessa moça linda aqui, que chama Lorena. E você é quem? Eu sou a Lorena, filha da Isaquel. Tchau, gente. Depois eu converso com vocês. Pois é, nós estamos aqui para fazer mais um papo entre mãe e filha. E hoje nós vamos falar mais uma história do nosso mestre Jesus. Nós temos estudado, né, o ministério dele, a vinda dele aqui no nosso planeta Terra, os milagres, as curas, tudo que ele ensinou, né? E tem uma passagem, uma história tão linda, que é a história de quem, Lorena, que nós vamos falar hoje? Da mulher de fluxo de sangue. Pois é, essa mulher, na palavra, ela não foi mencionado um nome para ela. Ela é uma mulher anônima, é a mulher do fluxo de sangue. Para quem não sabe, fluxo de sangue é uma hemorragia. Essa mulher, ela sofria de hemorragia. Há quanto tempo, Lorena, que essa mulher sofria de hemorragia? Conta Há aí. 12 anos. Imagina, como é que era a vida dessa mulher? Vamos tentar entrar, né, na história de vida dela. Como é que era a vida dessa mulher, Lorena? Ruim Conta demais. Por que que a vida dela era ruim? Porque todo dia ficava saindo sangue do corpo dela. Certo. E mais o que ela sofria além da hemorragia, Lorena? Dor. Tristeza, angústia. Tinha uma lei, né, de Moisés, do povo lá da Judeia, uma cultura que uma mulher que ela tivesse hemorragia, ela era considerada o quê, Lorena, pela sociedade? O que ela era considerada? Que ela não podia tocar em ninguém, ninguém podia tocar nela. Ela era considerada impura. Impura. E como é que será que era a vida dessa mulher, né? Uma pessoa hoje que tá com corona, ela tem que ficar isolada, né? Distante de todo mundo, da sociedade. E na cultura dessa mulher também, ela tinha que ficar isolada. Ela não podia abraçar ninguém, ela não podia tocar em ninguém. Se alguém tocasse nela, eles acreditavam que ela seria impura. Era uma lei mosaica que ela tinha que cumprir. Então essa mulher, ela tinha muito medo. Ela não podia ir nas igrejas, ela não podia entrar dentro da igreja e nem ficar do lado de fora da igreja. Ela sofria muito, essa mulher, sabe? Uma coisa que a gente pode aprender com essa mulher, Lorena, o que a gente pode aprender com ela antes dela de ouvir falar de Jesus? Nesses 12 anos dela, o que ela pode nos ensinar? A não desistir. Ela sempre lutou pela cura da doença. O que ela fez, Lorena, nesses 12 anos, tentando ficar livre dessa doença? Gastou o dinheiro dela inteiro. Isso. Gastou aonde, Lorena, o dinheiro dela? Com os médicos que não faziam nada. Os médicos não conseguiram, né, trazer uma solução para ela. Até que um dia ela ouviu falar de quem? De Jesus. Aí, quando ela ouviu falar de Jesus, o que aconteceu na mente e no coração dessa mulher? Ela pensou assim, ele pode me curar. Ele pode te curar? Então, ela ativou uma fé. E essa fé dela, gente, não é uma simples fé. Se ela é mencionada na Bíblia, né, por 3 escritores, que são Mateus, Marcos e João, se eu não me engano. Lucas também, né? Isso fala muito da crença no poder de Deus através de Jesus Cristo, na fé dos milagres em Jesus Cristo. E ela teve fé acima da lei, porque na lei que ela cumpria, ela não podia ser nem tocada. Então ela sabia que Jesus Cristo podia curar a doença dela, podia livrar ela daquele fardo, daquela rejeição. Ela era excluída por todo mundo. E aí, qual a ideia que ela teve? Ela teve uma ideia genial. Qual que é a ideia dela, Lorena? Ela ouviu falar de Jesus e ela sabia que Jesus ia passar ali perto dela, no meio daquela multidão. Qual que é a ideia que ela teve e a atitude que ela tomou? A ideia que ela teve é que apenas eu tocar no manto dele, eu vou ser curada. E por que ela falou assim, tocar só no manto dele? Por que ela não quis tocar em Jesus mesmo? Ela quis tocar só na roupa dele? Porque ela era impura, né? Considerada suja e não poderia tocar em ninguém. Exatamente. Então ela estava ali tendo obediência com a lei que ela seguia. Ela
ela teve um respeito por Jesus, ela obedeceu à lei, ela quis tocar somente no manto dele. Gente, mas a fé dela foi tão forte, tão grande, que pensa, se eu ao menos tocar no manto dele, eu serei curada. Para essa mulher chegar nesse nível de fé, ela teve que largar assim várias crenças judaicas, vários fardos que ela seguia, sabe? Ela tinha que ver, assim, ter uma noção que Jesus estava acima da lei, Jesus Cristo estava acima dos templos, Jesus Cristo estava acima da religiosidade, dos religiosos. Jesus Cristo estava acima de tudo ali para poder trazer para ela aquela esperança. E aí o que aconteceu? Jesus Cristo estava saindo para curar uma menina, né, Lorena? É. Ela era filha de quem na Bíblia? De Jairo. Você esqueceu? Filha de Jairo. Isso. E aí Jesus Cristo foi para encontrar com essa menina nessa casa. E aí essa mulher aproveitou. Então vamos imaginar ali Jesus Cristo passando aquele tanto de gente ao redor dele, aquele tanto de discípulo, tanto de pessoa. E essa mulher ali espremidinha no meio do povo abaixou. O que ela fez? Ela foi lá e encostou no manto dele assim. Só encostou no manto dele e imediatamente o que aconteceu com essa mulher, Ela Lorena? foi curada. Exatamente, curada. Ela sentiu o sangue parando Glória de sair. a Deus. Pensa, gente, que maravilha. Ela foi curada. A fé dela foi ativada com tanto poder que ela foi curada. Deus ativou uma fé nela poderosa em Jesus Cristo. E aí, Jesus Cristo percebeu. Ué, alguém me tocou. Alguém me tocou. Aí, Pedro, que estava mais perto dele, o que Pedro falou com Jesus? Que tá meio apertado, pode ser alguma pessoa assim que esbarrou no senhor? É, isso mesmo. Eu falei, aí por que você tá perguntando isso? Tanta gente aqui, né? Deve ser alguém que esbarrou a multidão, né? Deixa eu falar agora. Aí, depois que ele falou isso, ele falou, eu senti que foi alguém que de mim saiu o poder. Alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Então saiu um poder ali de Jesus Cristo sobrenatural. E ele procurava aquela mulher ali no meio da multidão. E a mulher estava como, Lorena? Com medo. Por que ela estava com tanto medo de Jesus? Porque ela estava com medo dele xingar ela e mandar ela embora. Ela estava com medo? Eu não acredito que seja necessariamente de Jesus, mas ela estava com medo de ser excluída, né? Pela própria lei ali, que ela tocou em Jesus Cristo e as pessoas poderiam culpar ela, condenar ela, que ela tocou no mestre sendo impura, e ela sendo impura, ela poderia passar impureza, né? Para Jesus, para algumas pessoas, como ela viveu 12 anos excluída, apesar daquela cura dela, no coração dela ainda não tinha saído aquele medo, aquele pavor da rejeição, da exclusão. Aí essa mulher chegou perto do mestre, prostrou diante dele, né, Lorena? Ajoelhou, pôs a cabeça no chão. E o que ela falou com Jesus? Foi eu. Foi eu, isso. Aí depois que ela falou que foi eu... Ela contou toda a verdade para Jesus, né? Bom ela ter contado a verdade. Ela foi sincera, ela foi humilde, apesar do medo, do temor que ela estava ali naquele momento. Ela foi humilde e falou toda a verdade para Jesus. E o que Jesus respondeu para ela, Lorena, naquele momento? Colocou a mão na cabeça dela e falou, filha, tua fé te salvou. Pensa. Então, gente, Jesus, ele é o nosso mestre e não adianta, a gente tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês notam que Jesus sempre fica impressionado com a fé das pessoas? Ele sempre fala, a sua fé te salvou, vá em paz, seja conforme a tua fé. Falando nisso, depois que ele falou, filha, tua fé te salvou, vá em paz também, que ele falou. Exatamente. Quando ele falou ali, gente, vá em paz, eu creio que aquilo ali foi um momento tão libertador para aquela mulher. Jesus Cristo não somente curou aquela dor física dela, da hemorragia, fica assim bem, do fluxo de sangue. Jesus Cristo também curou a alma daquela mulher. Quando ele falou assim, filha, vá em paz, ele tocou nela. Ele passou por cima da lei. Ele tocou nela. Porque o poder de Deus está acima da lei. E o povo que fala coisa da lei,
deve ter achado um absurdo. Deve ter Jesus. achado um absurdo, porque a lei, às vezes, a religiosidade, a lei, às vezes, está acima até do poder de Deus, né? A pessoa se acha tão merecedor, tão santo, porque cumpre a lei, né? E aí, o que que acontece? Quando Jesus falou assim, vai em paz, ele abraçou a alma daquela mulher, Lorena. Foi a mesma coisa ele falar assim, filha, acabou a rejeição. Filha, você pode abraçar as pessoas que você gosta, sua família. Filha, você não é mais impura. Filha, aqui olha, a sua fé te salvou. Aqui olha, vive em paz, seja livre. Não foi, Lorena? Foi. Isso que Jesus fez, ele também abraçou o coração daquela mulher. Pensa bem, como é que será que foi a vida da mulher, daquela mulher, a partir daquele dia, hein? Deve ter sido ótima. E eu sei de uma coisa que depois que ela ficou tão feliz que ela nadou de alegria. Nossa, ela nadou. E nós podemos aprender com essa mulher a persistência. Ela não desistiu. Ela esgotou todas as forças naturais, o dinheiro dela. Quando ela ouviu falar de Jesus Cristo também, ela não desistiu dele. Se ela tivesse marcado um encontro ali com Jesus, quisesse um momentinho com eles, gente, vocês acham que teria dado certo em cima dessa regra que ela seguia? Nunca ia dar certo. Nunca ia dar certo, porque eles não queriam que uma mulher impura conversasse com o mestre, né? Eu creio que muitas pessoas iam barrar ela ali de chegar perto de Jesus Cristo. Então ela foi estrategista, ela foi calculista. Ela calculou antes de fazer. A fé dela conduziu ela a tocar nele. Nós também podemos aprender que a gente sempre ouve falar de Jesus, mas a gente ouve assim, sem tomar nenhuma atitude, sabe? Nós temos que ouvir falar de Jesus e tomar uma atitude, igual essa mulher, ela tomou uma atitude, ela creu e ela recebeu a graça dela. Quantas pessoas hoje que tá com doença, né, Lorena? Às vezes o médico chega lá e fala assim... Só Deus. Só Deus. E aí a pessoa pensa assim, pronto, meu mundo acabou. Como se Deus fosse um fraquinho, né? Mas ele é mais forte ainda do que qualquer doença, do que os médicos. Então, assim, qualquer pessoa do mundo, Deus é mais forte. Pois é. Até que um gigante, Deus é mais forte. Pois é. E se você tem uma doença, se você tem uma situação que você acha que é impossível, que não tem jeito, aqui, olha, ative a sua fé agora mesmo. Ouve falar sobre Jesus, porque sua fé vai ser ativada. E tome uma atitude, deixe ele organizar a sua vida, deixe ele curar a sua doença. Tenha fé, porque ele pode tudo, tudo, tudo. Ele é o Filho de Deus, né, gente? E nós temos que pensar o seguinte, que nós temos um mestre, que nós temos a fé aí para ser renovada. E que essa mulher do fluxo de sangue, né? Uma mulher anônima na Bíblia. Ensinou muito a gente. Ensinou muita coisa para nós. E Jesus Cristo nos ensinou nessa história que ele não discrimina ninguém. Às vezes você se sente impuro, se sente a ovelha negra da família. Como assim a ovelha negra? A pessoa que faz tudo errado, rejeitado, excluído. Tipo assim, eu já roubei, eu já fiz tanta coisa errada. Deus não gosta de mim não. Aqui, olha, Jesus Cristo não discrimina ninguém. É só ele tocar, é só você tocar nele que todas as impurezas, todo o passado, toda a rejeição, toda a exclusão vai embora. Então vamos crer nesse mestre, vamos trazê-lo para dentro do nosso coração, para dentro da nossa casa e praticar ele dentro da nossa vida? Vamos, Lorena? O que você tem a falar para finalizar sobre essa história da mulher? Que precisa de ter fé para poder conseguir tudo que a gente quiser. Fé em quem? Jesus. Isso mesmo. Então fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.